neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Junto ao rio da Babilônia se assentava, lamentava e chorava Israel. Sua pátria que deixara, uma terra que manava leite e mel. Cantem hinos de Sião, diz os caldeus, nos alegre com as suas melodias. Senhor, em terra estranha, eu não canto assim, disse No salgueiro estão as harpas penduradas, tocar os belos hinos de Sião. Oh, que dor, que tristeza tão levanta a mais vil e enegrecida escravidão. Cantem hinos de Sião, diz os caldeus, alegre com as suas melodias. Hinos do Senhor em terra estranha, eu não canto assim, disse Israel. Nos alegre com as suas melodias. Hinos do Senhor em terra estranha, eu não canto assim, disse Israel.
Pai bendito, a nossa súplica nesse instante é que tenhamos de Ti vida eterna, vida abundante. E isso só pode vir através do Teu Santo Espírito, através da Tua Palavra. Pois está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o que nós vamos ouvir agora, Senhor, seja a palavra do Senhor, possa estar saindo da Tua boca para nos alimentar. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que Te suplicamos também a cura dos doentes, dos enfermos, o Senhor ouvir o clamor daquele que clama a Ti através deste programa, através desta mensagem, através da minha oração. Atende, Senhor, a súplica. Ouça, Senhor Deus, o clamor e responde à oração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, nós temos lido as Escrituras em Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A Bíblia Sagrada diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O sentido literal desta palavra quer dizer separação. Santo quer dizer separado. Naturalmente, para Deus. Porque Deus é santo. E por isso Ele é separado. Um Deus separado não pode ser um Deus misturador. Portanto, sem santificação nós não podemos ver o Senhor. Nós não podemos subir ao reino dos céus. Agora, isto é humanamente impossível para o homem. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Como sempre tenho dito, eu dou conta de ser um religioso de qualquer religião, mas ser cristão é somente Cristo em mim. Eu posso ser até um bom crente da mensagem do profeta. Posso ser um bom crente da mensagem, mas ser cristão genuíno é somente Cristo que pode fazer isto em mim, através de mim. Manifestar a sua vida, manifestar o seu caráter, manifestar o seu pensamento. Foi o que Ele fez através daquele corpo que Ele gerou, Jesus Cristo, que por sua vez gerou um corpo para si. Corpo me preparaste. Este corpo está preparado para o Senhor. Portanto, é um corpo santo e santificado não pelo meio próprio, porque você encontra pessoas santas. Santas através do espírito religioso. Encontra mulheres e homens. Você vê aquele ar religioso daquela mulher ali com véu na cabeça, daquele homem religioso, e assim por diante. E eles são santos, mas eles não são santificados pelo sangue de Jesus Cristo.
Eles são santificados por um espírito religioso. Por isso nós encontramos duas alas, uma na esquerda e outra na direita. Uns descambam para o mundanismo, através do evangelho moderno, e outros se imergem no espírito religioso. Esta é a ala da direita, é o extremo da direita. E fica dominado pelo misticismo, pelo fanatismo, e assim por diante. Mas aqueles que são santificados por Deus, para si, estão no centro. Estes formam a noiva de Jesus Cristo. O corpo de Cristo é santificado pelo sangue de Cristo. É separado por Cristo. O sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. Por isso, são três que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. A água apontando para a justificação pela fé, o sangue apontando para a santificação e o Espírito para o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Esta é uma obra de Jesus Cristo no seu próprio corpo, e é uma obra consumada. Isto não parte de nós mesmos, é dom de Deus. Ele tem chamado para si um povo, remido para si um povo, zeloso de boas obras. Agora, como podemos andar com Deus sem estarmos de acordo com Deus? Isto é humanamente impossível, não? O profeta Amós pergunta: podem dois andar juntos se não estiverem de pleno acordo? Não existiria coisa mais enfadonha, mais terrível do que viver com uma pessoa que está em pleno, total desacordo com a gente. Pense num casal que vive em desacordo, que não pode se entender, que não tem união. Pense num casal e você então verá que coisa indigesta, terrível para Deus seria andar com um homem que vive cobiçando, mentindo nos negócios, roubando nos negócios, porque há muita gente que pensa que roubar é só assaltar uma porta de noite, quebrar uma porta, arrombar um cofre, assaltar a mão armada. Não. A mentira é a chave do roubo. Quando o homem mente num negócio, ele está roubando. Ele está mentindo, está roubando. E a Bíblia diz que os mentirosos, os roubadores, não entram no reino dos céus. Agora veja, Deus andar com uma pessoa que mente. Uma coisa horrível. Enoque andou com Deus. Naturalmente, Deus andou com Enoque. Jesus Cristo andou com os apóstolos. Mas, logicamente, os apóstolos andaram com Jesus. Desde que Jesus Cristo andou com os apóstolos e os apóstolos andaram com Jesus Cristo, se deu uma coisa que aconteceu com Enoque. Jesus os tomou para si. Na verdade, há aquele tempo, aquele período, que nós começamos a andar com Deus. E que Deus está trabalhando em nós. Está trabalhando conosco, nos tirando estas coisas que são incompatíveis. Está nos santificando, como aquele copo que foi tirado do barro, mas ainda não estava limpo. Estava ali tirado do barro, não estava mais na lama, mas ainda estava sujo. Depois então você foi lavá-lo. Agora já é diferente, está limpo.
Mas ainda falta alguma coisa. Agora encher o copo d'água. Encher o copo, você pode fazer isto. Vai ali, suja um copo na lama e tira aquele copo da lama. Depois você lava este copo e agora enche de água cristalina mesmo, água pura. Você pensa, assim também sou eu. Deus pôde andar comigo, Jesus andou com os pecadores. Mas para quê? Para limpá-los, para tirá-los da lama. O moço andou com a moça, mas logo chegou o dia que ele se deu em casamento, ela se deu em casamento, então ele a tomou para si. Enoque andou com Deus, e Deus por fim tomou Enoque para si. E Enoque é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Sabiam disto? Enoque é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ele não é um profeta, como muitos pensam, um das duas testemunhas que vem no Apocalipse 11 para os judeus. Não. Ali estão Elias e Moisés, um representando a lei e outro os profetas. Mas Enoque representa a noiva, é quem foi raptado, foi levantado, foi tomado para si antes da grande tribulação que veio sobre o mundo, antes do julgamento, e foi o dilúvio. Enoque andou com Deus, então Deus o tomou para si. Você andou com Deus, quem sabe 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas agora é tempo de Deus lhe tomar para si. É hora disto, isso depende de você. Que tal se aquele moço, vamos supor você que é casado, estivesse andando toda a vida com aquela moça, que hoje é sua esposa, e nunca se tivessem dado em casamento? Vocês andavam juntos todo o tempo, mas você nunca teria tomado para si. Agora Jesus vem e nos toma para si. Ele tem nos tomado para si. Esta é a obra do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é sermos tomados para Deus. É Cristo em vós. É Deus nos conhecendo por dentro e por fora. Nós conhecendo Deus. Jesus andou com os discípulos. Mas logo, logo, no Pentecostes, ele não estava andando simplesmente com os discípulos, com os apóstolos, mas ele estava neles, tomou-os para si, encheu-os de si. Era Cristo que estava neles, ainda nesta dimensão humana. E é isto que tem que acontecer com a noiva. O profeta desta era veio pregar a mensagem que introduz Cristo em nós, que introduz a verdadeira palavra em nós. Você sabe que há 3 coisas que têm que acontecer antes da aparição de Jesus. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17. O alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Estas 3 coisas têm que acontecer antes da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. O alarido é a mensagem que você tem ouvido, é a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, revelando não somente o livro de Apocalipse, mas revelando desde o Gênesis até Apocalipse. Então, este é o alarido que você está ouvindo. Eis aí o noivo sair-lhe ao encontro. Sejam tomados por ele. Vocês têm andado com Jesus? Vocês têm andado com Deus?
Então Deus quer tomar-vos para si. Eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Este é o alarido, mas tem a voz do arcanjo. E diz o profeta que esta voz do arcanjo é a mesma voz que chamou a Lázaro do túmulo. É uma voz que saiu do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você leia Apocalipse 22, versículo 17. A Bíblia diz que a noiva e o Espírito dizem: vem, Jesus. É a voz. É o Espírito Santo. A dinâmica do Espírito Santo nesta mecânica que somos nós. Estamos aguardando isto. O inimigo pode chegar na sua mente e lhe dizer: você então tem isto? Tem este segredo? Tem esse mistério? Então chame os mortos. Ele dizia assim também para Abraão: você tem a promessa de um filho? Cadê o filho? E passaram 25 anos, mas de repente a promessa foi materializada. Não passaríamos de uns incrédulos, se não crêssemos nesta verdade que estamos ouvindo. E os incrédulos não entram no reino dos céus. E o reino do céu está no meio de vós. O reino do céu é a mensagem. O reino dos céus é a palavra. O reino dos céus está encarnado na terra. Ele estava encarnado ali, quando João apontou para ele. Aí está o reino dos céus. Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui está a palavra, e eu lhe aponto a palavra, a mensagem de Deus. Você tem andado com Deus? Sim, tenho andado há tantos anos. Então Deus quer lhe tomar para si. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Mas há quantas pessoas que estão andando com Deus, mas agarrados nas coisas terrenas de tal forma que Deus não pode tomá-los para si. Ló não estava nessa situação, a ponto dos anjos terem que tomá-lo pelas mãos, puxá-lo à força. Mas Ló não é um tipo da noiva. Ló é um tipo dos que serão salvos pela grande tribulação. Virgem nécia, que olhou para as campinas bonitas da terra, apesar de não concordar com o sodomismo. Há muitos crentes que estão assim, que gemem, mas estão lá dentro, não saem dela. Abraão já estava fora, Deus o tomou para si. Abraão andou com Deus e Deus o tomou para si. Pai bendito, pela tua graça te rogamos que cada um que está me ouvindo nesse instante possa sentir na sua alma, tomado para si, através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo, sentir-se propriedade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé,
na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafé.brasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Pode o mundo ver Cristo em ti? E
é mistério ver Jesus, ver Jesus. Olha o mundo ver Cristo em ti. Olha o mundo ver Cristo em ti. Perdido encoberto de trevas. Olha o mundo ver Cristo em ti. Pensemos, ouvintes, na Bíblia Sagrada, explicada, interpretada, manifestada pelo próprio autor dela. Conhecer a Bíblia é muito bom. É um grande passo. É um passo necessário. Mas conhecer o autor da Bíblia se torna muito mais necessário. São como 2 mais 2. Na verdade, obtemos uma soma de 4. 2 mais 2. 2 seria conhecer a Bíblia, mais 2 seria conhecer o seu autor. Mas conhecer não intelectualmente, o que resultaria na mesma coisa. Não adiantaria coisa alguma, pelo contrário, seria muito pior. Jesus Cristo, o autor do livro, que está impresso no livro, disse: melhor fora não conhecê-lo do que, conhecendo, não vivê-lo. Não ter a experiência da vida vivida. Então, na verdade, eles dizem, os incrédulos, os céticos, dizem: papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Mas que papel bem-aventurado? Que papel que foi tão feliz, este papel que aceitou tudo que Deus diz. O homem aceita tudo. A mulher aceita tudo que se propaga hoje. Mas bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, que aceita tudo que Deus diz. Aí já deixaria de ser Deus impresso num papel que aceitou tudo, para ser Deus impresso e expressado numa vida, num homem, numa mulher que aceitou tudo que Deus disse naquele papel. As mulheres estão aceitando tudo o que eles dizem num papel, numa revista, num figurino, na imagem de um televisor, e assim por diante. Logo aquilo fica impresso, expressado em seus corpos, manifestado em suas vidas. Os homens, pela mesma forma, estão fazendo o mesmo. Então aqui nós já estamos vendo um lado e o outro da coisa. E o Espírito de Deus tem nos posto diante de vós justamente para mostrar estas verdades, nas quais devemos segurar como entre a vida e a morte. Deus impresso no papel seria apenas o quê? Um meio pelo qual ele se imprimiria, se expressaria, se manifestaria através daqueles que tomam este papel, escrito com letras sagradas,
vale a pena nós fixarmos numa coisa muito importante, que neste papel, que estão em letras, na verdade escritas por homens, mais ou menos 40 escritores escreveram a Bíblia, um separado do outro, às vezes até por milhares de anos, centenas de anos, mas nenhum chocou com o outro. Choca nas compreensões humanas, nas interpretações humanas, mas sob a revelação do Espírito Santo não há um choque entre 40 escritores. Isto é profundo. Mas aqui está o papel no qual Deus está impresso. Para quê? Para deste papel ele passar para aqueles que creem neste papel, para aqueles que creem nestas letras, e assim se manifestar, como o diabo tem feito através de papéis também. Ele tem se transmitido para as mulheres e para os homens, com suas modas, com seus vícios, com suas propagandas funestas, destrutivas, perniciosas. Muito bem. Não se dá valor no papel. Quando o papel traz alguma coisa que não combina com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós desejamos, mas deveria ser justamente o contrário. Nós devemos combinar com este papel, porque este papel combina conosco. Quando o nosso espírito combina com ele, não somente quando queremos uma promessa de cura divina, não devemos ser crentes de caixinhas de promessa, mas devemos crer de tal forma que essas sagradas letras se manifestem em nossas vidas. Porque neste papel há promessas, dentre as quais nós queremos destacar a do novo céu e da nova terra, precedida pelo arrebatamento. Quando Jesus vier buscar aqueles que deram crédito nas sagradas letras, e elas foram transmitidas para suas vidas, de tal modo que Cristo pudesse ser visto neles, ele não vem buscar a Bíblia. A Bíblia ficará nas estantes, a Bíblia ficará nos púlpitos, a Bíblia ficará nos lares. Deus vai levar são aqueles que viveram a Bíblia. Ele não vai arrebatar esse mundo de papel para os céus. Ele não vai levar este mundo de Bíblias traduzidas em todas as línguas e idiomas. Ele vai levar aqueles que viveram estas Bíblias, aqueles que creram nesta palavra e viveram esta palavra. Graças ao Senhor. Como Timóteo foi criado nas sagradas letras, instruído por uma avó e uma mãe que deram crédito nas sagradas letras, transmitindo-as assim para seu filho e neto. Oh, que riqueza incomensurável! Que herança que se pode deixar! É isto justamente a Bíblia transmitida através de sua vida. Vamos adiante. Paulo está escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes em seus discursos
em seus credos, em seus dogmas, em seus sermões, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, etc., etc. Leiam os Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, e vocês vão constatar, vão concluir por que tanto homossexualismo, que não passa de sodomismo, o que é crime. Por que tanta perversão entre as mulheres, que tem mudado o uso contrário à natureza? Homens se inflamando com homens, e sendo condenados não somente aqueles que praticam tais coisas, mas também aqueles que consentem, que toleram passivamente e que os defendem. Paulo os condenou de tal forma através do livro, dizendo que Deus os abandonou às suas paixões infames. Ele está dizendo, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ouvintes, a natureza é uma Bíblia. Nós temos o livro impresso, a Bíblia Sagrada. Temos a natureza, a qual tem sido destruída pelos seus próprios defensores. Quem foi que matou a Cristo? Foram os defensores de Deus. Foram os pagãos que crucificaram a Cristo? Vocês pensam que Caifás, Anás, os fariseus, os sacerdotes, pensavam em si mesmos que eles estavam crucificando ao Messias? Não, absolutamente não. Eles estavam matando o Messias. Eles estavam crucificando o Messias. Eles estavam matando Deus pelo qual eles matavam. Eles honravam com seus lábios, mas os seus olhos estavam vedados para verem ali, naquele corpo, a manifestação de Deus. Mas as obras de Jesus os deixou inexcusáveis. Como a natureza deixa todo homem inexcusável, a sua vida, minha irmã, deixa toda a sua família inexcusável diante de Deus. Não é o seu falatório. O seu testemunho fala mais do que gritos, do que línguas estranhas, do que profecias, do que cura divina, do que todo o poder manifestado em dons carismáticos. É a vida vivida que deixa o mundo inexcusável. Aquela fábrica de milhares e milhares de funcionários fica inexcusável através da vida de um simples funcionário, de um varredor que tem Cristo imprimido em si. Pode o mundo ver Cristo em ti? O mundo está inexcusável. Agora prestem atenção. Voltem para aqui nesse instante. Voltemos àquela pergunta. Os sacerdotes, o sumo pontífice de então, mataria Deus? Não, não mataria Deus. Mas, no entanto, matou a Deus. Crucificou a Deus. Os sumos sacerdotes, o sumo pontífice deste século, os líderes religiosos deste século, matariam a Deus? Oh, não, absolutamente. Eles estão falando em Deus, eles estão fazendo uma grande coisa. Eles estão fazendo uma grande obra. Sim, ele fala de dois elementos, dizendo que eles são de Deus. Que eles estão fazendo uma grande obra. Eles falam de Deus, pregam Deus, matam por causa de Deus, morrem por causa de Deus, mas, no entanto, crucificam a Deus, rejeitam a mensagem no seu devido tempo, no seu devido momento. Eles estão lutando para defender a natureza que eles próprios estão destruindo. Ninguém tem culpa disto. Isto é profecia. Tudo tem que se cumprir. Está escrito que tudo se cumpriria.
Tudo isso que temos visto é prenúncio, é anúncio, é ultimato que Deus tem enviado novamente um profeta à terra. E esse profeta, encontrando um rabino que tem a mesma fé de Caifás e Anás, e aquele rabino disse para o profeta: vocês são os pagãos. O profeta perguntou: por que, rabino? O rabino lhe respondeu com segurança: porque vocês repartem Deus em 3 partes. Dizem que Deus são 3 pessoas distintas. O profeta lhe respondeu: não, rabino, eu não creio nisto. Mas me diga uma coisa, rabino, quem será o Messias quando ele vier? Ele disse: Deus. Deus mesmo. O profeta continuou lhe dizendo, lhe interrogando: escute, rabino, me mostre onde Jesus Cristo falhou em cumprir tudo que o Messias seria aqui na terra. O rabino começou a chorar. Ele disse: se eu pregasse estas coisas, eu mendigaria o pão. Sim, meus ouvintes, aqui está o segredo, porque a maioria dos líderes não aceita a mensagem do profeta desta era. É porque eles perdem as suas mulheres, os seus homens. É porque eles os porão fora de suas igrejas. Eles os expulsarão se eles pregarem este livro revelado conforme o profeta de Deus veio pregando, mostrando nas Escrituras a posição, o lugar certo da mulher e do homem, mostrando que Deus não são 3, mas que a Trindade de Deus é a manifestação de um só Deus, uma só pessoa, um só que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. É o Pai manifestado no Filho, e o Filho manifestado em seu corpo, que é a igreja, pelo Espírito Santo, que faz deste corpo o Filho de Deus e manifesta Deus ao mundo, deixando todo o mundo inexcusável, como a árvore, a natureza, os peixes, os animais, toda a natureza anuncia as obras das mãos de Deus, deixando todo homem inexcusável. Também a sua vida, minha irmã, sua vida, meu irmão, anuncia as obras de Deus. Jesus disse: crede pelo menos por causa das obras. Mas matam, destroem para evoluir. A mesma ciência que transplanta um coração para salvar um homem ali, joga bomba sobre crianças acolá. A mesma ciência, porque ela é a árvore da ciência do bem e do mal. Mas a árvore da vida não faz isso. Ele veio para dar vida e vida abundante, enquanto o inimigo veio para roubar, para matar, para destruir através de quê? Dos meios avançados, para se beneficiar de uma energia. Tem disponível em suas mãos o que destrói, o que mata. Mas para quê? Para cumprir as Escrituras, para cumprir o assim diz o Senhor. Eles sabem que a terra está sem condição de vida. A terra, os homens estão como aquele menino que passou dentro do cemitério assoviando, bem alto para dizer que não tinha medo, mas estava todo arrepiado de medo, assoviando bem alto. Assim estão os homens, dando seus subios, seus apitos, seus gritos, seus últimos gritos, lançando mãos de meios daqui e dacolá, bem intencionadamente, para salvarem-se a si mesmos. Mas quem segura os tratores derrubando as matas? Quem pode educar, quem pode modificar a natureza humana, que para evoluir está matando, matando, matando e destruindo? Não. Não é aquele bichinho que você mata e come com ações de graças que está destruindo a terra. Não. Absolutamente não. O profeta desta era condena
todos os crimes contra a natureza, como condenou os crimes contra a Bíblia Sagrada, que os credos e os dogmas têm cometido durante as eras. Mas fique sabendo, é da Bíblia que você tem que tirar. Deus disse para Pedro: mata e come. Não jogue fora, mas come. O que Deus faz puro para a sua sobrevivência. Vamos, aqui está o corpo morto. E onde está o corpo morto? Ajuntar-se as águias. Coma da palavra de Deus. Viva da palavra de Deus. Viva pela palavra de Deus. E dentro, em breve, estaremos no Éden restaurado, no milênio. Porque aí então não haverá nenhuma destruição. Deus os abençoe, ouvintes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Temos tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos, livre das tribulações. Gozo infinito no céu haverá, quando
chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará, nos que vencerem as tribulações. Esperança daqueles que aceitarem a Jesus é este gozo infinito que terão no céu de luz. Gozo infinito no céu haverá quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará, dos que vencerem as tribulações. Pois destemidos para a vitória alcançar,